meninos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos juntos em mais uma aula, certo? E agora nós vamos trabalhar o assunto mito, né, em redação. Vamos lá. Então, mito é um gênero em que se explicam, por exemplo, a origem do mundo, a origem da Terra, os fenômenos naturais, os sentimentos, as fases da vida, a morte, etc. Então, não se trata de explicações racionais, certo? Mas de uma forma incentiva, imaginária de perceber o mundo. Então, lembra que o mito, né? Ele é o gênero que vai buscar de uma forma não tanto quanto racional, mas imaginária, explicar as coisas que acontecem no mundo, certo? Na Terra, fenômenos naturais, sentimentos, etc. Então, todos os povos, eles têm uma mitologia. A grega em particular, que tanta influência teve sobre o modo de vida ocidental. Surgiu numa época em que nessa sociedade se acreditava que os acontecimentos naturais eram obras divinas, certo? Então, as histórias contadas de geração a geração, elas falavam de um mundo sagrado, onde os seres mitológicos, eles eram próximos dos homens. Esses seres, né? Podiam ser deuses, semideuses, heróis, ninfas, ciclopes, titãs, né? E eles representavam características e sentimentos humanos, como a coragem, a inveja, o medo, certo? Então, assim é como as histórias mostrarem modelos de boa ação, modelos éticos, que podem levar em conta em nossa própria vida, certo? Então, algo importante em um mito é o que ele simboliza. O mito de Dédalo e Ícaro, por exemplo, ele vai representar a relação do pai que avisa o filho dos perigos ao redor. Então, trata-se do símbolo do pai aí tomado em um sentimento amplo de alguém que cuida, que protege, que avisa, presente em qualquer sociedade. Então, o mito ele serve, na verdade, de exemplo, pois transmite modelos que nos ajudam a fazer escolhas de maneira mais consciente. E a estrutura do mito é, em geral, muito simples. Então, vão ter poucas descrições e as ações elas se encaminham logo para que o conflito principal, em que fica clara a razão, o simbolismo daquela história, certo? Então, mitos, né? Eles são as narrativas que explicam por meio de elementos simbólicos a origem do do mundo, né? Fenômeno da natureza, as fases da vida do ser humano, comportamento e sentimentos das pessoas. Então, assim como os pais transmitem aos filhos as experiências pelas quais passaram, para que eles evitem cometer os mesmos erros, os mitos eles vão transmitir pistas que nos permitem fazer escolhas conscientes, certo? Então é como se as decisões mais importantes que qualquer pessoa tem que tomar ao longo da vida, elas já tivessem sido descritas em algum mito. A vantagem de conhecer os mitos seria tomar contato no plano do imaginário com as consequências dessas decisões, entende? E é comum nos mitos que os protagonistas eles passam por turbulência, provocações e dificuldades. Então, eles vão se deparar com alguém que o aconselha, adverte, intervém na situação. E é só a partir daí que ele pode vencer as dificuldades e tornar-se um exemplo, ou ser vencido por elas, né? Como no caso de Ícaro, a história de Ícaro. E por falar em mitos, né? Um mito, ele é acima de tudo um símbolo. O mito é o que ele vai representar. Então, no gênero mito, que a gente está estudando, que a gente acabou de estudar, então cada personagem, ele representa uma ideia, um sentimento, né? Então, a deusa Afrodite, por exemplo, ela simboliza a beleza, o amor. Suas ações, elas representam formas de agir, intencionalidades e consequências. Por extensão de sentido,
Dizemos que as representações ideais que encontramos em nosso dia a dia, elas são mitos. Então, hoje, muitas personalidades transformaram-se em mitos. Jogadores de futebol, atletas em geral, modelos fotográficos, cantores, atores, escritores, enfim, eles representam símbolos de desejo das pessoas. Então, exemplo, os meninos e as meninas também, né? Que são muito fãs de futebol, elas têm determinados jogadores como seu mito, né? Como se eles fossem realmente fizessem um marco, uma história naquilo. Então eles são um símbolo de desejo, certo? No caso de cantores também, atores, então enfim, quando a gente tem alguma personalidade assim, que elas são muito marcantes no meio em que elas trabalham, a gente tem eles como os mitos, né? E todos querem ser belos como seus atores e modelos da TV, ou fortes como os atletas. Então, o mito, ele assume esse sentido, o de simbolizar as crenças de um povo. Ele não trata da realidade palpável, certo? Das investigações científicas, nem mesmo das histórias assumidamente ficcionais. Então, o mito, ele é uma crença. E assim, muitas vezes, acabamos acreditando em alguns mitos e no que eles representam. É o caso, por exemplo, do mito do corpo perfeito. Se acreditamos que ter um corpo mais magro ou mais musculoso a qualquer custo, ter o cabelo mais bonito e sedoso, imitar a pele bronzeada de tal ator ou atriz, enfim, tudo isso ele vai trazer felicidade, nós estamos criando um mito, né? E o que esse mito pode representar? Status, reconhecimento, vantagem ou garantias de felicidade, certo? Então é por isso que a gente tem esses mitos, tipo o mito da mulher ideal, como se todas as mulheres elas têm que seguir certas virtudes, elas têm que ser de certo jeito. Então isso é um mito. Então o mito do padrão de beleza, certo? Então são coisas que são construídas e muita gente toma para si. E por fim, deixei algumas sugestões de filmes e livros, certo? Heróis, Deuses e Monstros da Mitologia Grega, de Bernard Evelyn. Contos e Lendas da Mitologia Grega, de Claude Pousadoux, né? E assistir, a gente tem 2 clássicos, né, falando sobre mitologia, Troia, Odisseia. E lembrando também, gente, que a gente tem várias séries também nessa cultura de mito. Exemplo, a série Vikings, né, que ela vai trabalhar justamente a mitologia nórdica. Então, tudo isso tá se tratando de mitologias. Então, a gente tem a mitologia nórdica, que tá tomando cada vez mais reconhecimento, né, e fãs. Então, a gente tem não só, como é que eu posso dizer, a série Vikings, a gente tem várias outras, como Ragnarok, que vai contar a história de Ragnar. Então, enfim, além dessas indicações, vocês podem pesquisar coisas a mais ou atribuir coisas que vocês já conhecem, certo? No mais é isso, não esqueçam de olhar no Google Classroom a atividade, proposta de atividade que eu deixei lá, certo? Qualquer dúvida é só mandar uma mensagem lá e tchau, tchau, até a próxima aula.